eu tentei, cara, eu juro que eu tentei entender o lore de Magic, mas é muito complicado, porque ele tá, tipo, meio que pulverizado por várias mídias. Então, tipo, tem quadrinho de Magic que conta uma parte da história. Aí você vai, tem uma coluna no site do Magic que chama Magic Story, que eles têm vários contos lá que também contam esse lore. Teve Romance, que lançou um monte no passado, aí ficou um hiato e agora lançou recentemente o de Ravnica, da Guerra da Centelha. Cara, é muita coisa. E, tipo assim, então não tem. Eu não consegui colocar tudo isso numa linha muito lógica. Como que você fez para começar essas adaptações para o seu canal de mesa de Magic, tá ligado? Onde você foi buscar informação e de que fonte você bebeu, entendeu? Não, de fato, tá tudo muito fragmentado, até porque o jogo, né, tem muitos anos e já passaram muitas e muitas edições, e com o tempo eles começaram, né, a ideia mesmo do multiverso, né, como a ideia que é o jogo de cartas, então eles sempre vão querer lançar mundos diferentes, nada melhor do que meio que criar a ideia de que cada mundo existe, né, cada plano ali nesse multiverso, e esse plano às vezes tem ideias e conceitos totalmente diferentes de um outro. Então, alguns são inspirados na cultura oriental, outra na cultura grega, outro é um mundo mais padrãozão de fantasia medieval, outro tem máquinas e artífices malucos, tal. Então, tudo isso meio que existe, e o que liga é essa ideia dos planinautas, né? Os planinautas têm essa liberdade de viajar, né, entre os planos, e muitas vezes eles estão ali causando coisas que dão consequências em vários universos diferentes. Então, meio que a história do Magic você pode acabar pensando dessa forma, né? Você pode imaginar ela toda como multiverso, e aí cada um desses planos tem as suas características, mas lembrando que ainda tem esse potencial de ter alguns membros poderosos ali indo de um ponto para o outro. Porém, tem muita coisa, tem muita fonte, tem os contos, tem os romances, as próprias edições, né, as cartas, elas têm ali um storytelling também, que muitas vezes está representado em romance, às vezes não, né, tem a concepção toda. No passado, isso já foi mais completo, então cada edição tinha o seu conjunto de romances, então você lia, você conseguia entender tudo o que aconteceu, mas naquele período de tempo, né, naquele período que se passou aquela coleção, e com o tempo isso foi ficando cada vez mais complexo. Mas esses romances, eles contavam todas as cartas da coleção? Então, as cartas costumam representar eventos e personagens, né, de uma forma bem simples, dá bem para você perceber isso. Já houveram eventos, por exemplo, na saga da Bons Ventos, que é uma edição antiga, que tinha umas coisas bem incríveis, assim, dava para você colocar as cartas numeradas lado a lado e elas contavam um resumão da história. Caraca. Então você conseguia ver acontecimentos-chave pelo ponto de vista ali daqueles protagonistas ou das cartas, e você tinha uma visão geralzona de tudo que aconteceu, desde o início da história até a derrota do vilão, né? Claro que no romance tava tudo explicadinho, os momentos em quem fez o quê, mas tinha esse apego. Nas cartas hoje, isso continua acontecendo. Você tem ali, às vezes, a carta é uma reimpressão, mas naquele universo significa uma outra coisa. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui do negate, né? O negar, que é uma anulação. Né? Não sei porque eu lembrei. Assim, sério? Que estranho, né? E ela tem, né, quase todas as últimas edições que saíram aí do T2, né? As edições mais recentes, tem um negate. E às vezes tá lá, na ilustração, quando saiu o Ixalan, tem um Merfolk, né, um tritão, anulando uma mágica. E aí você entende ali que os tritões têm essa habilidade. Já em Ravnica, é o Jace que tá anulando, é o Planinal, tá azul e tal. Então algumas cartinhas estão ali, mas você entende que elas estão dentro do flavor da edição. Né? Então a edição em si já seria meio que uma fonte para você ter ideia. Mas o que aconteceu e que ajudou bastante, como o Magic e o Dungeons & Dragons, né, são produtos da mesma empresa,
o que eles fizeram recentemente na 5ª edição foi, primeiro, eles criaram uns documentos chamados Planeshift. São uns arquivinhos em PDF que você pode acessar lá no site da Wizards, que eles pegavam um plano, por exemplo, Zendikar, Innistrad e tal, e faziam um resumo do que é aquele plano, as principais características, adaptava as raças daquele plano para as regras de D&D, adaptava os monstros daquele plano para as regras de D&D, e tinha um resuminho de lugares importantes, tipo, esses são locais onde pode ocorrer aventuras, e descrevia um pouco eles. Isso é um material gratuito? Esse é um material gratuito. Legal. Você consegue acessar ali e já ter um resuminho ali de 10, 15 páginas que já te permitem colocar raças daquele plano ou só adaptar uma raça daquele plano. Legal, então esse foi um primeiro ponto deles, que trouxe ali já um pouquinho da comunidade do RPG. Tem um outro produto que é bem legal, que são os livros de artwork. Eles lançaram já praticamente um para cada plano que foi lançado desde a revisão de Dominária, mais ou menos. Uhum. Esses livros, que a ideia inicial seria ter as artes das cartas ali grandes, né, destacadas, que são um elemento muito legal do Magic. Além disso, eles trazem muito lore, né, muita história. Então não tem nada, não tem regra nem de Magic, nem carta de Magic, nem regra de RPG, mas você consegue abrir e ler que em Zendikar... Pode falar, Branco. Não, são esses livros aí que você isso, ostenta atrás de você? Isso, são esses belamente grandões aqui. Peraí. São esses grandões. Cadê? Deixa eu ver se consigo enquadrar ele aqui. Pronto. São esses de arte. A ideia básica é ter o destaque das artes de Magic, mas junto da arte tem meio que um resuminho ali da história. Então, legal. Se ele fala de um lugar, ele resume aquele lugar e descreve quem é mais importante lá, o que tá fazendo o quê, tal. Ele já te dá uma base para você conseguir construir ali uma narrativa em cima daquilo, né? Sim. Então, se você quer, vou basear uma história aqui em Zendikar. Mesmo que você não conheça tudo o que aconteceu em Zendikar, você pode pegar esse livro, ler ali as localizações, as localidades dele, os principais NPCs e criar a tua história, né? E, inclusive, material dos Planeshift tem textos idênticos que estão ali no artbook, né? Que é quase um produto semelhante. Então, esse já foi meio que uma mistura ali, meio de leve com RPG. E aí, agora, um pouco mais recente, a Wizards publicou 2 livros já, da 5ª edição, abrangendo oficialmente os universos de Magic. Um deles é o Guia das Guildas para Ravnica, né, o Guild Masters to Ravnica. Uhum. O que ele faz? Ele é um conjunto de regras, basicamente, para você jogar em Ravnica. Então ele fala um pouco da história, tem ali uma linha cronológica, ele explica o que é Ravnica, o que tem de importante ali, mas ele entra no crunch mesmo. Então ele pega os humanos em Ravnica, talvez, né, aí eu não lembro agora de cabeça, mas humanos têm essa habilidade extra. Em Ravnica tem os Veldacanos, então isso não existia no D&D. Então, com ele é isso aqui, o Minotauro, é isso. Então você consegue criar personagens, consegue colocar eles dentro da história de Ravnica, tem as fichas dos monstros, tem os locais principais, então é um guia mesmo, só que ele não traz uma campanha, não tem uma história ali, é meio que você vai usar aquilo para criar a sua aventura, criar a sua história, tem umas sementes, né, umas ideias de história, mas não é um livro de campanha. Eu achei que ele era, na minha cabeça, como eu não conheço o material, eu vi, mas não conheço, na minha cabeça ele era uma parada meio cenário de campanha mesmo, meio, sei lá, pegar aquele livro da 3,5 do Forgotten Realms, abrir e tem lá, eu achei que era um negócio desse tipo aí. Mas até ouvindo ele falar, é o que eu associei, tipo assim, é o livro de Forgotten Realms, ele tem ali descrevendo o que é o cenário. Você quer compor uma história, eu tô te dando o cenário, escreve a história que você quiser, cara. Sim. Isso, quando eu digo assim, tipo, guia de campanha, livro de campanha, talvez mais no sentido da aventura. Né? Por exemplo, não é uma aventura pronta ali. Isso, beleza, não é uma aventura. Entendi. Né? Okay. Você tem ideias de aventuras, mas tem, sei lá, 10 ideias, uma para cada guilda, tal. Então aquilo te dá todas as ferramentas para você criar a sua história,
com as regras e adaptando o próximo do que a gente vê nas cartas. Então acho que era mais ou menos o que eu tinha na minha cabeça mesmo. Seria o equivalente de um guia de campanha da 3.5, de fato. Assim, algo que você vai pegar e vai ler os locais, vai criar... Tem geografia, tem lore, tem história, tem, sei lá, figuras importantes, tem deuses, coisas desse tipo. Exatamente, é isso aí. E aí o que eles fizeram foi criar um sistema meio que adaptado do que a gente já tinha das organizações ali de Forgotten, mas adaptando para as guildas, que é um elemento primordial quando você fala de Ravnica, né? As guildas, que são as combinações das cores. Então, nesse livro, eles deram um passo importante, que foi meio que oficializar essa junção, né? Apesar de já haverem conteúdos da própria empresa, mas nunca num livro, ou de D&D, e deu ali algumas ferramentas para o mestre. Depois, eles foram um pouquinho mais além, e lançaram o Mythic Odyssey of Teros, né? Odisseia Mística de Teros, que é bem parecido em formato com o de Ravnica, mas nesse eles aprofundam mais. As regras novas que a gente tem ali, de fato, dão um flavor diferente, assim, você sente que você está jogando um material mais desenvolvido. Então, como Teros é um plano de Magic que tem ele é meio da temática grega, assim, então os deuses em Teros têm uma ligação muito forte com os mortais, né? Eles escolhem campeões, eles interferem na vida diretamente. E para representar isso, eles criaram todo um sistema de devoção, que aí meio que entra também nas regras das cartas de Magic, lá o Devotion. E você tem a mesma coisa, tem as raças novas, tem opção nova para classe e tal, e tem esse sistema de devoção que coloca os jogadores nessa quest, assim, digamos, para ter mais poder concedido pelos deuses. Então eu senti assim que o Teros foi um passo além do Ravnica, que era mais ferramenta, e o Teros já é mais trazendo para dentro do jogo mesmo. Legal. Mas mais uma vez é só guia, não tem campanha, não tem uma história ali. Tem uma ali, aventura pronta. Né?